Irmãos, hoje nós vamos dar conclusão a nossos estudos nesse tema, a luta contra a carne, que nós temos estudado nesse mês de fevereiro. Nós vamos estudar hoje o texto de Efésios, capítulo 2. Abra sua Bíblia então, lá em Efésios, no capítulo 2, os versos de 1 a 5. Esse é o texto que nós vamos aprender e meditar nessa noite. Efésios, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo 5. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Abriu aí? Estarei lendo na versão novamente atualizada, o texto vai ser projetado ali. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Vamos orar mais uma vez nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te solicitar, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de sermos abençoados pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos iluminar pelo Teu Santo Espírito nesse momento, para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que o Senhor fale nesse momento e que o Senhor possa trazer a mensagem aos nossos corações, ó Pai. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho da carta aos Efésios é um trecho um pouco complicado às vezes de ser entendido, né? Porque é um texto um pouco, aqui usa um linguajar um pouco difícil. Na realidade, aqui é um esboço teológico. Esse trecho da carta é um esboço teológico onde Paulo apresenta para os seus ouvintes, para os seus leitores, na realidade, a necessidade da salvação em Cristo Jesus, né? Por que eles precisam ser salvos? Por que as pessoas precisam de salvação? Por isso que aqui ele apresenta uma argumentação com o intuito do porquê nós precisamos ser salvos, e também ele já faz a ligação com o como nós podemos ser salvos e como nós somos salvos efetivamente, né? Para isso aqui ele precisa convencer os leitores, e por isso ele traz essa argumentação. Precisa convencer os leitores de que eles estão perdidos e de que eles precisam de salvação. Convencer os leitores de que sem Cristo eles estavam perdidos, tanto os leitores que são judeus como também os leitores que são gentios. Todos sem Cristo estão igualmente perdidos e por isso carentes de salvação, né? Esse texto não fala explicitamente sobre a luta contra a carne, que é o que nós vamos meditar nessa noite, né? Sobre a luta contra o pecado. Mas ele pode nos ensinar algumas coisas, ele pode trazer preciosas lições para nós a respeito da nossa luta contra a carne, lições que nos ajudam a compreender melhor por que nós devemos lutar e contra que de fato nós estamos lutando ao combatermos o nosso pecado, os nossos impulsos pecaminosos. Tá bom? Então, hoje eu queria trazer para você 3 lições que nós conseguimos aprender nesse texto aqui a respeito da luta contra a carne. Tá bom? A primeira lição que nós podemos aprender é que a luta contra a carne é uma guerra contra o mundo. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender, que nós podemos tirar desse texto. A nossa luta contra a carne, ela é uma guerra contra o mundo, né? Por mundo eu não quero dizer o planeta Terra, tá? Eu não quero dizer que é uma guerra contra o planeta no sistema solar denominado Terra. Não é isso, né? Não é contra os animais, não é contra as coisas que você tem na natureza, não é isso, não é sobre isso que está sendo falado, mas sim a respeito daquele sistema que está ao nosso redor, que está nesse planeta, mas que não é o planeta em si, mas um sistema que está à nossa volta, que se opõe diretamente ao Criador e à sua vontade. Isso é o mundo. É a mesma forma como nós usamos mundo para dizer que tal pessoa vive no mundo, ou então eu caí em práticas mundanas. É sobre isso que nós estamos falando aqui,
né? Quando nós lutamos contra a nossa carne, nós estamos guerreando contra o mundo. Nós estamos guerreando contra tudo aquilo que está à nossa volta, que se opõe à vontade de Deus, que se opõe ao próprio Criador, né? Olha aí no seu texto comigo, o que está escrito lá nos versículos 1 e 2. Um pouquinho à frente do verso 1. Quando diz lá, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui Paulo, ele apresenta que a vida de acordo com os desejos da carne, uma vida que é levada, que é vivida de fato, de acordo com os desejos pecaminosos, com os nossos impulsos pecaminosos, é uma vida que está de acordo com os impulsos, com o curso do mundo, né? Quando ele diz lá, quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, né? Então perceba que Paulo ele está falando para os seus leitores, que quando eles andavam nos seus pecados e transgressões livremente, eles estavam vivendo de acordo com uma autoridade que é contrária à de Deus. Eles estavam vivendo de acordo com uma ideologia e com um pensamento que se opõe a Deus, né? Que quer se rebelar contra Deus e quer fazer exatamente o contrário daquilo que Deus quer que façamos. Quando nós vivíamos em nossos pecados livremente, nas nossas transgressões livremente, nós estamos vivendo de acordo com o curso do mundo, né? Justamente por isso que lutar contra a carne é lutar contra o mundo. Lutar contra os nossos impulsos, contra as nossas transgressões, é lutar diretamente contra esse curso do mundo, né? No qual nós vivíamos na velha vida. Mas eu quero chamar atenção para algo que Paulo deixa muito claro aqui. Paulo ele deixa muito claro que essa autoridade que opera no mundo, essa autoridade que meio que lidera, né, o curso do mundo, o curso daqueles que querem se opor a Deus, que querem se rebelar a Deus, se rebelar contra Deus, ele não tem a sua origem em algo muito simples. Ele tem a sua origem em um espírito maligno, como ele mesmo denomina, o príncipe da potestade do ar, ou o príncipe do poderio do ar. E aqui eu acho que é uma parte difícil desse texto, porque é muito complicado nós entendermos isso aqui. É uma expressão particularmente difícil. O que significa o príncipe da potestade do ar, né? É muito difícil ser entendido isso aqui, mas de forma muito simples, que é expressar alguém que possui autoridade numa realidade imaterial. Quer dizer, de alguém que possui poder, autoridade, num local que não é o mundo físico simplesmente, numa esfera imaterial. Isso que significa dizer que é além do mundo físico, é imaterial. Uma esfera espiritual pode ser, né? Existem alguns comentaristas que falam sobre isso, alguns estudiosos que vão trabalhar a respeito desse título. Um deles é Craig Keener, que ele tem um livro que chama Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Esse é do Novo Testamento especificamente, e ali ele tenta comentar os textos, ou seja, mostrar um estudo sobre aquele verso especificamente, e ele vai considerar todas as informações da cultura e da história que ele tem a respeito de quando aquele texto foi escrito. Ele diz isso aí a respeito desse título. O título governante com autoridade sobre as regiões celestiais, que é uma forma de se interpretar o que significa príncipe do poderio do ar, ou da potestade do ar. Esse era o título natural para Satanás e seu domínio. Acreditava-se comumente que os espíritos malignos dominavam as partes mais baixas dos céus, bem abaixo dos anjos mais importantes de Deus e seu trono, né? Então isso aqui é o que talvez permeava na mente daqueles para quem Paulo estava escrevendo. Muito provavelmente eles entendiam quando Paulo falava sobre o príncipe da potestade do ar, aquele que tem autoridade, né, que tem poder sobre regiões celestiais mais abaixo dos céus, de fato, abaixo da autoridade divina. Eles entendiam como Satanás. Talvez porque os judeus propriamente, eles criam que existia mais de um céu, né? Os judeus eles tratavam o céu que nós olhamos como sendo um céu mais baixo. E tinha um céu acima disso e outro céu mais acima disso ainda, e por aí vai até sei lá quantos céus que iriam existir naquele tempo lá, né? Mas aí a ideia é de que quando ele fala desse ar, né, príncipe do poderio do ar, era essa região mais baixa dos céus, que seria um domínio de Satanás e seus demônios, né? Mas não fica muito claro
né? Não fica muito claro nessa simples explicação. O que nós temos certeza é que pela continuação do verso, é que de fato é um espírito maligno. Porque diz que esse príncipe do poderio do ar, o príncipe da potestade do ar, é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Então fica muito claro que é um espírito, um ser espiritual que possui poder e que tem propósitos malignos, né? Outro estudioso que vai falar de modo um pouco mais claro a respeito disso, a respeito do que esse texto se refere, de quem que é esse tal príncipe do poderio do ar, é João Calvino, um reformador. Ele escreve o seguinte a respeito disso: ele, Paulo, avança mais e explica que a causa de nossa corrupção deve ser encontrada no domínio que o diabo exerce sobre nós, ou seja, no domínio que o diabo exerce sobre aqueles que estão sem Cristo, sobre aqueles que estão sem salvação. Todos os que vivem, ele continua ao final do seu comentário e estudos nesse texto, diz que todos os que vivem segundo o curso do mundo, ou seja, segundo as inclinações da carne, batalham sob o comando de Satanás, né? O que isso significa, irmão? Significa que o curso do mundo, a forma como o mundo opera, o sistema que existe ao nosso redor, que se opõe à vontade do Criador, ele está em concordância com o próprio ideal do diabo. Ele está em concordância com as ideias e com os pensamentos e propósitos do Satanás, né? É isso que significa. Então, estar no mundo é estar de acordo com o pensamento diabólico. É estar de acordo com o pensamento de alguém que é inimigo supremo de Deus. Não no sentido de que, ele tem poder maior que Deus. Não, Deus o vence cabalmente a qualquer momento, né? De forma suprema e absoluta. Mas ele se opõe a Deus. Ele acha que ele pode assumir o trono divino. Ele acha que ele pode ser maior do que Deus, né? E todos aqueles que vivem em suas transgressões e pecados, todos aqueles que pecam livremente, que não se importam com Deus e se relacionar com o Criador, não se importam com Jesus Cristo, eles estão vivendo no mundo e estão sim sob autoridade satânica. Estão sim vivendo de acordo com os ideais diabólicos, né? Isso é muito forte, porque isso que é a rebelação contra Deus, é isso que é rebeldia contra o Senhor. É algo forte, é algo pesado, e Paulo não quer economizar palavras aqui. Por isso, quando nós vivíamos em nossos pecados, nas nossas transgressões, nós estávamos vivendo de acordo com os padrões do mundo. Nós não nos importávamos com Deus, nós não nos importávamos com seguir a Deus, com seguir a Jesus Cristo, com aprender mais sobre Ele. E nesse momento nós estávamos caminhando de acordo com uma autoridade diabólica que opera no mundo, né? Por isso que lutar contra a carne significa estabelecer uma guerra contra o mundo, estabelecer uma guerra contra a ideologia diabólica que opera no mundo, que opera nos filhos da desobediência, nas pessoas que se rebelam contra Deus, nas pessoas que não querem saber sobre a vontade de Deus e sobre aquilo que Deus quer, né? Isso muda um pouco a nossa perspectiva a respeito daquelas pessoas que querem ser neutras na vida, né? Muda um pouco a nossa perspectiva sobre aquelas pessoas que querem assim, não, eu não vou à igreja não, eu não leio a Bíblia não, eu não creio nesse Senhor aí não, mas eu também não estou do lado do Satanás não, né? Mas não tem isso, não tem meio termo. Quem não está com Deus, quem não está achegado, acolhido a Deus através de Cristo, está andando no curso do mundo, está se rebelando contra Deus. E esse é o mesmo pensamento do diabo. Esse é o mesmo pensamento daquele que quer usurpar o trono de Deus, né? Isso também muda um pouco a forma como nós encaramos a luta contra a carne, porque faz com que a luta contra a carne se torne algo muito mais difícil. O fato de que a lutar contra a carne é o mesmo que guerrear contra o mundo, faz com que essa luta se torne algo difícil, porque toma proporções gigantes. Você não está mais simplesmente lutando contra uma coisa pequenininha, né? Usando mesmo aquela imagem que nós trabalhamos no primeiro domingo, né?
Lutar contra a carne é parecido com você ter aquele bicho que está sentado ali, aquele animal selvagem, e que ele quer te atacar, né? Não é simplesmente isso. Toma proporções muito maiores, porque isso é somente o seu desejo. É somente o seu desejo querendo te consumir. Isso é esse bicho. Mas existe uma pressão gigante no mundo, querendo nos fazer cair. Existe uma pressão grande, que é o curso do mundo, né? Que opera em muitas pessoas, em muitos sistemas, né? Em muitos líderes por aí. Esse é o curso que quer pressionar-nos a ceder às nossas tentações. Isso torna a luta contra a carne muito difícil. Nós não estamos lutando apenas contra os nossos impulsos, nós estamos lutando contra pressões mundanas, para que caiamos nos nossos impulsos, né? Para que caiamos em pecado, né? Por isso que em todos os momentos, nós precisamos ter muito cuidado. Em tudo aquilo que nós fazemos, nos lugares que nós frequentamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, nós precisamos ter cuidado. Porque existem pressões. O simples fato de você conhecer alguém, eu vou te exemplificar aqui uma situação. Você conhece uma pessoa que ela não vai à igreja, uma pessoa que não é cristã, né? E aí você vê a vida daquela pessoa e você pensa assim, cara, eu queria ter essa vida. Porque assim, no domingo aquela pessoa pode acordar 10 horas da manhã, pode acordar 11 horas da manhã, né? E eu 9 horas, estou aqui na igreja, né? Como é que eu posso estar saindo com o meu carro, indo para a igreja e eu vejo pessoas caminhando na rua? A gente fica pensando, queria ter essa vida. Isso é uma pressão. É uma pressão que o curso do mundo faz sobre nós, de forma muito sutil. Está te pressionando a não querer mais levar esse estilo de vida, a não se satisfazer com aquilo que você deve se satisfazer, que é em servir a Deus e glorificar a Deus, né? Então, as pressões, elas são constantes. O mundo, ele coopera para que vivamos uma vida de pecados. O mundo, ele coopera, ele diz que é tudo bem, que não tem nenhum problema você fazer o que te dá na telha e não perguntar para ninguém e não se importar com o que Deus pensa a respeito disso, né? Mas nós sabemos que lutar contra a carne é lutar contra essas coisas. É guerrear contra o mundo, contra a autoridade que opera o mundo, contra a ideologia diabólica que está no mundo, né? Isso é a luta contra a carne. É uma luta grande, porque é uma guerra contra o mundo. Uma segunda lição que nós podemos aprender com esse texto é que a luta contra a carne, ela é uma guerra contra a nossa própria natureza. Essa é uma segunda lição que nós podemos aprender. A luta contra a carne é uma guerra contra a nossa natureza. É uma guerra contra a nossa essência. É isso que significa a natureza, né? Olha comigo aí o verso 3, o que diz lá no verso 3? Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui, Paulo, ele fala de coisas muito parecidas que ele está falando no versículo 2, que nós já expomos, já vimos o que ele fala, né? Ele está falando de coisas muito próximas daquilo que ele fala no verso 2, só que ele muda um pouco a pessoa que ele fala. No verso 2, ele está falando de vós. Ele está falando de outras pessoas, ou ele está falando deles, né? Aqui ele fala de nós. Aqui ele fala dele mesmo, né? A ideia é que Paulo, ele engloba, ele enquadra a todos, tanto gentios como judeus, como pessoas que são essencialmente afastadas de Deus, por causa dos pecados e transgressões. É isso que ele faz aqui. Ele está falando dos gentios em primeiro lugar, né? Que são aqueles lá, são eles que viviam nas suas transgressões e pecados, né? Viviam segundo o curso do mundo, de acordo com o príncipe do poderio do ar, né? De acordo com a autoridade diabólica. Aí ele fala assim, e não somente eles, mas também entre eles, também nós judeus, ele se enquadra. Ele diz que também os judeus, outrora viviam assim. Também estavam separados de Deus pelos próprios pecados e transgressões. Aqui ele dá uma ênfase à depravação do gênero humano. Ele dá uma ênfase à depravação de todas as pessoas que estão corrompidas pelo pecado na sua natureza, sem fazer diferença, né? Sem dizer que não, o judeu, como é povo escolhido de Deus, Israel, já nasce já estando na glória. E não é assim, né? Ele explica que não. Ele explica que mesmo assim, todos estão em natureza, todos são
por natureza, pecadores, são transgressores, né? E nesse momento, Paulo, então, ele nos ensina que a nossa natureza, ela é corrompida. Veja bem o que ele diz lá. Ele diz que éramos, por natureza, filhos da ira. Quando ele diz isso, ele está nos ensinando que nós somos, por natureza, merecedores de condenação. Que nós estamos destinados à ira de Deus, por natureza, em nossa essência. O verso diz literalmente isso, que éramos filhos naturais da ira, ou éramos filhos em essência da ira. A ideia de que todos, sem Cristo, todos estamos destinados à ira de Deus, todos estamos destinados à condenação. Isso é algo que tem que ser dito, e Jesus não poupa palavras para falar sobre isso. Quando ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você lê a continuação do verso, diz que quem não está com ele não vai ser condenado, já está condenado. Quem não crê no Filho não será, já está. Aqui que a gente vê, não existe meio termo, não existe neutro. Ou você está ou você não está, né? Porque nós, por natureza, nós somos merecedores da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Mais uma vez eu quero citar um estudioso, novamente João Calvino, que vai ser muito claro. Esse texto, muitos comentaristas vão tratar de forma muito branca, vão tratar de forma muito somebody love, meu professor Pedrosa diria, né? Muito somebody love, não define nada. Mas Calvino é mais certeiro e define as coisas. Ele diz aqui, nesse texto pelo menos, ele diz assim: fora de Cristo não há justiça alguma, nem salvação, e em suma, nem mérito. Pela expressão filhos da ira, compreende-se simplesmente os que são perdidos e merecem morte eterna. Coisa simples. E sem Cristo é impossível ser justificado, é isso que ele fala. Sem Cristo é impossível ser salvo. Significa que somente em Cristo há salvação. Se somente nele existe salvação, aí ele fala, em suma, não há mérito. Porque não existe nada que nós possamos fazer, a não ser crer nele. E ele já fez tudo. Ele já traçou o caminho, né? Então, João Calvino nos explica um pouco melhor o que significa filhos da ira. São aqueles que simplesmente estão perdidos e merecem morte eterna, merecem condenação, merecem a ira de Deus. Mas eu quero chamar a atenção um pouco para o que Paulo significa, o que ele quer dizer por falar que somos por natureza. Nós éramos por natureza filhos da ira, merecedores dessa condenação. A ideia é essência. Nós éramos em essência, né, merecedores de condenação. Nós somos pecadores em essência. E essa essência não é algo que nós adquirimos. A essência é algo que nós somos desde a origem. Não é algo que nos é imputado de repente, né? A nossa pecaminosidade não é algo que você vai crescendo e você recebe, porque alguém jogou em você um negócio e você virou pecador. Não é isso. Nós nascemos em pecado. Por isso que Davi fala, nós estudamos esse texto no Salmo 51. Eu nasci em iniquidade, eu nasci em pecado, e em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu, né? Nós nascemos na iniquidade, nós não adquirimos isso. Nós nascemos afastados de Deus. A criança, ela nasce afastada de Deus, sim, né? Eu creio que existe sim uma fase de inocência das crianças. Não vamos entrar nesse mérito nessa noite, porque senão estende muito. Existe sim uma inocência, mas em nenhum momento a Bíblia esconde que nós nascemos merecedores de condenação. Nós nascemos já pecadores e transgressores da lei de Deus, né? Significa que nós não adquirimos isso no decorrer das nossas vidas. Nós éramos em essência merecedores de condenação. E somente em Cristo é que nós temos a libertação da nossa condenação que é merecida por causa dos nossos pecados. E mais uma vez, isso torna a luta contra a carne muito difícil. Porque ela é uma luta, ela é uma guerra contra a nossa própria natureza. A luta contra a carne é uma guerra contra a nossa essência, contra a nossa natureza, né? Por isso que nós percebemos que o pecado é algo inerente a nós. O que é inerente? É algo que está em nós e não vai deixar de estar em nós nesse corpo aqui. É algo que está ali e está ali, né? O pecado, ele está no nosso corpo. O pecado, ele está em nós, ele está nessa carne.
E nós nunca nessa vida vamos conseguir removê-lo dessa carne. Nós vamos continuar lutando, mas nós vamos continuar caindo em alguns pecados às vezes. Porque nós somos pecadores em essência. Infelizmente. Nós somos pecadores por natureza. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso, como os Efésios também. Porque eles precisavam saber o quão perdidos eles estavam. Eles precisavam saber o quanto eles eram rebeldes ao Senhor. O quanto eles eram opostos àquilo que Deus quer. Nós precisamos saber disso, né? E isso tudo torna a luta contra a carne muito difícil. Às vezes a gente pensa assim, para que lutar então, né? É um negócio tão difícil. Porque é uma luta contra o mundo, contra a pressão do mundo. É uma luta contra os meus impulsos. É uma luta contra a minha natureza. E eu só tenho certeza de que eu vou deixar de pecar quando eu morrer. É só lá que nós vamos deixar de pecar. Como lutar? Como vencer na luta contra a carne? Principalmente, como persistir lutando, né? Aqui nós precisamos ser fortalecidos por uma terceira e última lição que eu quero te trazer nessa noite. E essa terceira lição, ela vai trabalhar de forma contrária. Aqui eu quero te dizer que a luta contra a carne, ela não é uma guerra contra a condenação. Primeiro a gente falou o que ela é. Ela é uma guerra contra o mundo. Ela é uma guerra contra a nossa natureza. Mas ela não é uma guerra contra a nossa condenação. A luta contra a carne não é uma guerra que quer evitar a nossa condenação. Ela não é uma guerra que quer nos trazer salvação. A luta contra a carne não nos salva. Porque o que nos salva é Jesus Cristo. Não é a nossa luta. Se fosse nossa luta, haveria mérito. Mas o que nos salva é Jesus Cristo, né? Então nós não devemos lutar para sermos salvos. Você deve lutar porque você é salvo. Veja comigo aqui o que está escrito nos versos 4 e 5. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Essa parte aqui do texto, ela tem um papel central no ensinamento de Paulo acerca da nossa salvação, né? O ensinamento de Paulo aqui vai utilizar, para falar sobre a nossa salvação, a ideia da vida e da morte. Nós estávamos no estado de morte, nos nossos pecados e delitos, nas nossas transgressões, e Deus nos dá vida através de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Por isso que Ele nos dá vida através de Cristo Jesus. Aqui, essa ideia de trabalhar com o fato de que nós estamos mortos, ela tem um propósito de ensinar que o ser humano, em seu estado natural, ou seja, o ser humano sem Cristo, sozinho, sem a ajuda de ninguém, naturalmente, ele é incapaz de se aproximar do Criador. É isso que Paulo quer dizer ao dizer que que nós estamos mortos. Nós estávamos mortos em nossas transgressões, né? Quer dizer que nós somos incapazes de nos achegar a Deus por conta própria. É isso que o morto quer trazer. Porque você já viu um morto fazer alguma coisa? Eu duvido. Se você viu, ele não estava morto. Mas morto não faz nada. Morto é incapaz, né? Morto não tem como fazer nada. Ele não pode levantar, ele não pode falar, ele não pode abrir o olho. Uma vez eu começar um pecado aqui. Uma vez eu estava num velório. Eu sei que Deus a tem em bom lugar. E aí tinha uma pessoa morta, né, no velório. E aí eu fui lá abrir o olho do morto. Saí correndo depois. Mas logo ela fechou. Porque morto nem abre o olho. Não sozinho, né? Mas depois eu pedi... Não pedi desculpa para a família. Me perdoa. Mas o morto, ele é incapaz. Ele não consegue fazer nada. Isso é coisa de criança, tá, gente? Coisa de criança. Acho que eu tinha 6 anos, sei lá. Mas o morto, ele é incapaz. E nós, sem Cristo, sem o auxílio de um Salvador, nós somos incapazes de nos achegarmos a Deus. Isso significa que não vai ser nossa luta que vai nos salvar.
Não vai ser nós tentarmos viver sem pecado para nos achegarmos a Deus. Isso não vai nos salvar. Porque nossa vida inteira vai ser sobre tentarmos e nunca de conseguir. Porque nós somos pecadores na nossa natureza. Justamente por isso, que a nossa luta contra a carne, ela não visa nossa salvação. Ela não quer te trazer salvação. E quando nós lutamos contra a nossa carne, nós não estamos guerreando contra a condenação. Nós não estamos guerreando para evitar a condenação, né? Porque nós estávamos mortos. Sem Cristo nós estamos mortos. Nós somos incapazes de nos achegar até Deus sem o auxílio de Cristo, né? Mas então a pergunta é: se nós estamos mortos nos nossos pecados e a nossa luta, ela não nos salva, como nós seremos libertos da condenação? Porque nós sabemos que nós merecemos condenação, isso que nós vimos no verso anterior. Diz que nós, naturalmente, nós somos merecedores de ira divina. Nós somos filhos da ira, destinados à condenação. Então como que eu vou ser liberto disso? Através de Cristo. Simples assim. Através somente de Cristo é que Deus nos concede vida. E essa é a beleza da salvação. Olha o que Paulo fala no verso 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida por meio de Cristo. Ele nos deu vida através de Cristo. Estando nós mortos. Estando nós incapazes, Deus nos dá vida. Nós não podendo oferecer nada para Deus, porque morto não tem nada. Deus nos dá vida. Eu e você sem poder fazer nada para merecermos a salvação, sem que a gente possa fazer nada, dizer nada, pensar nada. Deus nos concede vida. Por quê? Verso 4. Deus é rico em misericórdia, e com o grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados e transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Deus é rico em misericórdia. Ele não deixaria um morto ter que lutar. Ele é misericordioso. Ele é um Deus de graça. Por isso que Paulo aqui faz esse adendo: pela graça sois salvos. Deus não poderia, Ele não permite, por Ele ser quem Ele é, por Ele ser um Deus rico em misericórdia, em compaixão, Ele não deixaria que seres mortos tivessem que lutar. Eu vejo que você não anda, você não pode andar, e eu falo: corre aqui que eu vou te dar R$1 milhão. Às vezes é um picareta, e corre mesmo. Mas se não anda, como é que vai vir? Deus não faria isso, e Ele não faz isso. Ele nos dá vida quando nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele nos presenteia com vida eterna, por Ele ser um Deus de graça. Não através da nossa luta, mas através da fé em Cristo Jesus. Mas olhando desse modo, parece bem simples, né? Parece muito simples. É uma conta muito básica. É uma coisa linda, mas é uma conta muito básica, né? Nós só temos salvação em Cristo. Nós estamos condenados, e nós só temos salvação em Cristo. Só que o problema, irmãos, é que nós, quando se fala sobre a luta contra a carne, nós não vivemos assim. Nós não tratamos a luta contra a carne como que ela realmente é. Perceba bem, nós temos uma tendência em acharmos que se nós estamos indo bem nessa luta, se nós estamos conseguindo vencer diariamente alguns pecados, nós nos sentimos mais merecedores. Nós sentimos que nós merecemos a salvação de Deus, porque eu estou vivendo uma vida correta. Nós vivemos dessa forma. E também, quando nós vivemos excluindo, tirando, limpando os pecados da nossa vida, nós achamos que merecemos mais as bênçãos de Deus. Nós pensamos que Deus é injusto por não nos conceder as bênçãos que nós pedimos. Nós achamos que a luta contra a carne vai conceder isso, vai conceder salvação. E o contrário também é uma realidade. Nós pensamos que quando nós caímos na luta contra a carne, nós pensamos que nós vamos para o inferno. Fala que não.
Fala que aí, está você na tua vida. Você está lá vivendo tranquilamente, né? E aí, você comete um pecado. Vai dizer que não passa pela sua cabeça que se Jesus voltasse agora, você não ia ser condenado, porque você foi encontrado em pecado. Vai dizer que não. Se você já não pensou isso algum dia, se você já não agiu assim alguma vez. Nós temos que confessar, não estou dizendo que nós não temos que confessar. Mas nós não podemos tratar a luta contra a carne dessa forma. Nós conferimos a luta contra a carne a salvação, mas ela não nos concede isso. Isso faz com que se torne muito difícil persistir lutando, porque nós vamos constantemente nos frustrar. Você vai constantemente estar frustrado, porque você está tentando lutar, está tentando vencer os seus pecados, para conseguir de alguma forma eliminar, para conseguir de alguma forma evitar a condenação, e aí você cai. Você acha que você sempre, meu Deus, eu vou para o inferno, eu vou. A gente se lança no inferno e volta para o céu muitas vezes ao dia, né? A gente não pode agir assim. A gente precisa entender, nós precisamos entender que nós não lutamos para sermos salvos, nós lutamos porque somos salvos, né? Nós devemos lutar porque nós somos salvos. Nós devemos lutar porque nós somos encontrados. Porque estando mortos, Deus nos concede vida em Cristo Jesus. É por isso que nós lutamos. Queria trazer que você prestasse atenção nessa frase. Como eu coloquei várias pessoas, eu coloquei eu aqui também, porque hoje eu estou bem humorado também. Mas diz assim: a luta contra a carne, ela não é uma guerra contra a condenação. A guerra que nos traz salvação, ou seja, a guerra que é contra a condenação mesmo, ela foi travada na cruz do Calvário e foi vencida de modo absoluto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A luta que nos traz salvação não é a nossa luta aqui. Essa luta foi travada na cruz do Calvário, contra a nossa carne, contra o mundo, e foi vencida de modo cabal, de modo total, de modo pleno, supremo, por Jesus Cristo naquela cruz. Ele venceu a nossa carne, Ele venceu o mundo. O que nós vivemos hoje são os restos, né? O mundo já perdeu a guerra, a nossa carne já perdeu a guerra, mas ela não sabe disso ainda. O mundo ainda não sabe disso, mas ele vai saber. A nossa carne ainda não sabe que ela já perdeu, mas ela vai saber um dia. No dia em que ela definhar, ela vai saber: eu perdi. Eu perdi a guerra. Eu perdi essa luta, né? A nossa luta contra a carne, ela só é vencida em Cristo Jesus. E nós devemos persistir lutando diariamente. Nós devemos, quando caímos, nos levantar. Nós devemos nos reerguer, colocar a cabeça para cima, continuar lutando, continuar vencendo diariamente todos os pecados que nos afastam de Deus, todos os pecados que nos enchem de culpa amarga. Devemos continuamente continuar lutando, porque esses são somente os restos de morte que existem em nós. Nós estávamos mortos, Deus nos dá vida. Mas nossa carne, ela ainda tem esses restos de morte. Ela ainda tem os resquícios da velha vida, que na realidade é a morte, né? Tem os resquícios daquele pensamento mundano, do estilo de vida mundano, que é de acordo com o pensamento e ideologia diabólicos. E nós precisamos pouco a pouco ir eliminando isso. Lembre-se disso. A luta contra a carne é uma guerra que já foi vencida. Nós sabemos que nós temos vitória nessa luta em Cristo. Nós só precisamos persistir nessa vida aqui. Você só precisa ir tentando vencer o máximo que você conseguir. Se você cair, se levanta. Se levanta e continua. E continua tentando prever os movimentos dos seus impulsos. Continua tentando prever onde o mundo vai tentar te persuadir. Para que você consiga cada vez mais, conseguindo isso aí, que você consiga vencer cada vez mais, na certeza que em Cristo a vitória, na certeza que em Cristo essa guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Irmãos, lutar contra a carne pode ser sim muito difícil, e não é fácil. Lutar contra a carne é uma tarefa difícil, porque isso é guerrear contra o mundo. Lutar contra a carne é guerrear contra o mundo e contra a nossa própria natureza. Mas nós precisamos ser encorajados